Fala aí, beleza? Meu nome é Juan, tô aqui para falar sobre o capítulo 984 de One Piece, tá? Tô começando esse canal agora, então eu vou falar muito sobre One Piece, vou falar sobre My Hero Academia, saiu um vídeo ontem sobre isso. Vou falar sobre outros animes, outros mangás, sobre manhwas, séries, filmes, tá? Então, se você gostar desses assuntos, segue aí, beleza? Vamos lá. O capítulo começa com o Page One acordando a Uchi, que está desmaiada devido ao golpe do Yamato no capítulo anterior. E logo esse começo já ressalta um pouco a resistência que os Zoans têm em comparação às pessoas normais. Eles têm uma resistência muito aprimorada e a gente consegue ver isso pelo golpe do Yamato ter sido muito forte, mas o Page One e a Ult terem tomado muito pouco dano. Apesar da Ult estar desmaiada, ela não tomou nenhum dano significativo, né? Eu acho que muito rapidamente ela vai conseguir voltar a agir normalmente, tá? Logo depois disso a gente já vai pra... tem uma coisa que eu queria falar antes, que é em relação ao golpe do Yamato. A Ult fala, né, sobre o golpe do Yamato, o Haimei Hake. Só que o Page One fala que para ele esse golpe não é um Haimei Hake, tá mais para um Haimei Yonke, que seria o Haimei Hake tem a ver com 8 trigramas e o Yonke seria 4, né? Então seria aproximadamente metade da força, né? A gente não sabe se ele está falando em relação à força, acredito que sim, tá? Então tem essa questão aí do golpe ter sido diferente. Logo em seguida o capítulo já vai para a parte que o Luffy está lutando com o Yamato, né? O Luffy está com pressa, ele quer muito sair dali logo e ir para onde está acontecendo a batalha e ir em direção ao Kaido. E aí isso pode significar duas coisas. Uma coisa é o aumento da responsabilidade do Luffy, né, dele saber que ele tem uma função ali no plano, que o lugar que ele precisa estar é no campo de batalha, é enfrentando a galera mais forte, e também pode ser simplesmente a vontade dele de enfrentar essa galera, né? Então acredito que até seja um misto das duas coisas. E aí tem os minions do Kaido seguindo o Luffy e o Yamato, que dentro da luta ali acabam destruindo o lugar que eles estavam e despistam esses minions do bando do Kaido. Logo em seguida corta para a parte que o Orochi está fazendo um discurso falando sobre os Kozuki que viajaram no tempo e etc. E mais uma vez ninguém está acreditando nele, todo mundo está zombando dele. Só que no bando do Kaido o pessoal não tem tanto medo dele assim. Então alguns estão até zombando publicamente, né? Diferente do que aconteceu lá com os seguidores do Orochi. E aí a gente vê que as pessoas conseguiram se filtrar dentro do festival. Principalmente mostra primeiro o Jinbe e a Robin. A Robin muito preocupada com o Momonosuke, muito se sentindo mal em vê-lo daquela forma, né, todo arrebentado, apanhou pra caramba, sendo crucificado ainda e tendo sua honra totalmente destruída naquele momento, né? O Momonosuke é um personagem orgulhoso, mas o Jinbe também usando a experiência dele e sabendo que eles não podem agir precipitadamente, eles têm que agir de forma coordenada com os samurais, com todo mundo, porque senão eles correm até o risco de colocar o Momonosuke numa situação pior. Então a Robin, né, mostrando a evolução emocional dela desde de quando a gente conheceu ela, onde ela era uma pessoa fechada, onde ela era uma pessoa que não conseguia se relacionar emotivamente com as pessoas, emocionalmente, né, com as pessoas, e depois que ela conheceu os Mugiwaras, que ela viu pessoas que até pouco tempo atrás eram inimigas dela, colocando a vida em risco para salvá-la e indo contra a maior instituição que existe no mundo de One Piece para salvar a vida dela, né, desde então ela vem evoluindo muito de forma emocional. E agora essa agitação dela em relação ao Momonosuke só é mais uma prova de como ela mudou. Mas também ela não é um Luffy da vida que simplesmente age e seja o que Deus quiser, né? Ela também está pensando antes de fazer alguma coisa.
Aí mostra também que os samurais estão ali, todo mundo preocupado também com o Momonosuke, mas ainda se segurando também para não agir de forma precipitada, para não cometer erros e não estragar o plano todo. Aí a gente corta pro Polar Tang, o submarino do LoL, e mostra ali, né, a forma como eles chegaram, o LoL usando o Rune e o Shambles para saírem do submarino e irem para Onigashima, porque tinha ali as correntes marítimas muito fortes. Aí assim que eles chegam em terra, o Nekomamushi cai e a gente tem o encontro dos antigos Bainhas Vermelhas com o Nekomamushi, Izo e Marco, né? Aí tem duas coisas nessa parte do capítulo que me chamaram a atenção. A primeira é a fala do LoL em relação às duas entradas para Onigashima que tem na parte de trás, que seria... E o LoL fala que ele tem quase certeza que a entrada de cima levaria ao Kaido, né? Então a gente tem que ver o que vai sair, o que vai acontecer como consequência dessa fala dele. Quem vai entrar por cima, quem vai entrar por baixo, quem entrar por cima vai encontrar com o Kaido realmente, vai encontrar com quem. Então a gente tem que ver como vai ser essa dinâmica ainda. E a outra coisa que me chamou a atenção foi a fala do Marco em relação a uma sombra no mar, né? Eu li pela tradução da OPEX, então eu achei um pouco estranho, porque talvez essa sombra no mar que o Marco tenha visto tenha sido o submarino do LoL e ele não esteja falando que ele vai procurar ver o que é essa sombra, mas sim que eles viram a sombra e que eles foram procurar ver o que era a sombra e por isso eles chegaram na parte de trás de Onigashima. Até porque eles estavam anteriormente vindo pela frente de Onigashima. Então por que eles chegaram por trás? E tem uma outra coisa. A pessoa que tem aquela capa listrada não está aí. Tá? Então não é o Izo. Tem uma outra pessoa que tem uma importância que o Oda ainda não revelou pra gente quem é exatamente, e que em algum momento vai aparecer, mas não é o Izo, tá? Aquela pessoa que apareceu falando com o Marco, com a capa listrada, que todo mundo acha que é a mesma pessoa que estava falando com o Crocus, não é o Izo, beleza? A capa do Izo é diferente, a capa do Izo me parece ser uma capa floral. Logo a partir disso, a gente corta pro Kaido, conversando com a Balrog de novo, e perguntando sobre a Big Mom. E aí tem uma coisa que tem me incomodado um pouco, que é o fato da inteligência do bando do Kaido estar muito falha nessa parte final do arco. Por exemplo, o Kaido pergunta da Big Mom. A Balrog, ela responde que ela está vindo, ela está a caminho. Mas ué, a Balrog conferiu essa informação? Ou ela está falando só tipo assim, ela deve estar vindo. Por quê? Porque se a Balrog está falando que ela está vindo, provavelmente, será que a Balrog sabe que a Big Mom está perseguindo uma galera? Sabe? Será que ela está escondendo isso do Kaido? Não sei, a gente tem que ver ainda. Mas enfim, o Kaido sai de onde ele estava e chega naquele salão principal. E aí eu acho que já é um desdobramento da fala do Law, sobre ele achar que pela entrada de cima eles vão encontrar o Kaido. Eu acho que agora, como o Kaido saiu de onde ele estava, provavelmente quem entrar por cima não vai encontrar o Kaido, vai encontrar outras pessoas que talvez estejam lá, como por exemplo a Black Maria, que pode ter ficado nesse lugar que ele estava, como por exemplo a Big Mom, que pode chegar nesse lugar que ele estava. Então a gente tem que ver exatamente quem vai estar nesse lugar, porque o Kaido não está mais lá. E o Kaido fala sobre a tal da iniciativa Nova Onigashima, que eu não vou ficar supondo muita coisa também, porque faço a menor ideia do que seja. E aí, em seguida, a gente volta pro Luffy e pro Yamato, onde o Yamato conta que ele se inspira muito no Oden, que ele admirava o Oden, ele assistiu muita coisa do Oden, vivendo, talvez ele tenha assistido a própria execução do Oden, e ele encontrou o diário do Oden, depois da morte do Oden, escondeu isso do Kaido e do Orochi, e desde então ele vem
se inspirando 100% no Oden. Ele mesmo diz que ele herdou a vontade do Oden de abrir as fronteiras de Wano. E aí a gente tem uma revelação, que é o fato do Yamato ser biologicamente uma mulher. Vou continuar chamando de O Yamato, porque é assim que ele se apresenta, é assim que ele aparentemente quer ser chamado, então vou continuar chamando de O Yamato, beleza? E aí a gente tem a fala do Yamato em relação ao Ace, que o Luffy lembra o Ace. E aí um pouco antes da luta do Yamato com o Luffy, o Yamato fala que a luta que ele estava tendo com o Luffy lembra as lutas que ele tinha com alguém, com alguma pessoa. Provavelmente é com o Ace. Mas em que contexto ele lutava com o Ace? Ele lutava com o Ace de uma forma de treinamento? Como que isso acontecia? Acho que a gente ainda também é uma outra coisa para a gente prestar atenção, porque isso pode ter desdobramentos, pode ter a ver com o motivo do Kaido tentar ir até Marineford quando o Ace ia ser assassinado, né? Ia ser morto em Marineford. Então a gente tem que ver isso ainda, como realmente aconteceu. E aí o Yamato também fala pro Luffy que ele é forte, né? O Yamato reconhece a força do Luffy, mesmo ele ainda não estando sério. Resta a gente saber se o Yamato está reconhecendo o Luffy no nível de força dele ou no nível de força maior, próximo do Kaido. E assim, o Luffy tem que chegar. O Luffy precisa chegar no nível de força próximo dos Yonkous, pelo menos. Porque não dá para começar uma nova era e o Luffy não ser um dos big players desse mundo. Ele tem que estar ali, tá? Então é isso. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, deixa o curtir ali. Se você não gostou, pode clicar no não gostei, tá? Faça suas sugestões, comentários e etc. Vou falar muito sobre My Hero Academia, sobre One Piece, vou falar sobre Tower of God, vou falar sobre Solo Leveling assim que voltar, assim que começar a segunda temporada, vou falar sobre Kingdom, vou falar sobre vários livros, séries, filmes, beleza? Então se inscreve aí, tamo junto, é nóis.